Olá! Hoje o Filosofia à Mãe volta com mais um episódio da série Os Pensadores, para você fazer aquela revisão básica para o Enem, ou se você é só um curioso e quer saber um pouquinho mais sobre os grandes nomes da história da filosofia. E a bola da vez é o Aristócles. Isso mesmo, você não clicou errado. Hoje a gente vai conversar sobre aquele filósofo que nos ensinou que o melhor jeito de encarar a realidade é fora da caverna. Então vamos lá? Vamos juntos sair da caverna? Homem do século IV a.C., Platão nasceu no mesmo contexto histórico da morte do Péricles. Não esse daqui, esse aqui, ó. A figura importante dentro do contexto político da democracia ateniense. Então, Platão testemunhou o esfacelamento daquilo que foi a fase áurea, a fase de ouro da democracia grega. Isso vai ser importante para a gente entender quem é Platão. Platão é filho de uma família aristocrática e estava sempre envolvido nessas questões políticas. Então existia já um fluxo assim que encaminhava Platão para a vida pública. O que vai mudar radicalmente por alguns motivos. Mas conhecer Sócrates é o que vai marcar e transformar definitivamente a vida de Platão. Ele abandona as pretensões de ser um poeta trágico para se dedicar à filosofia. E sobre Sócrates, gente, já tem um vídeo aqui no canal, também da série Os Pensadores. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Bom, para nós aqui, o que a gente precisa saber é que ele plantou uma sementinha muito fértil lá na cabecinha de Platão, e que vai acompanhar muito próximo as ideias do seu mestre. Mas pelo menos em uma coisa Platão vai se afastar do mestre. Ele vai transmitir as suas ideias filosóficas por escrito. Bom, as dificuldades à parte para o estabelecimento do corpus platônico, né, a autenticidade dos textos, cronologia, essa é uma questão que diz respeito muito mais ao pesquisador da história da filosofia e não para nós, que estamos só aqui curiosos a respeito da filosofia dele. Mas tem duas características do texto platônico, ou dos textos que chegaram para nós, que são importantes destacar. A primeira delas é que esses textos eram para divulgação, não eram textos que o Platão escrevia para os seus pares, para a galera que estava lá dentro da academia. Então esses grandes pensadores contemporâneos também adotam essa fórmula de escrever textos numa linguagem mais simples, para poder trazer essas ideias, essas grandes descobertas da ciência para um público leigo, que não pesquisa, que não se dedica a esses temas. Uma segunda característica do texto platônico é a forma como eles foram escritos. A grande maioria deles é escrito na forma de diálogos. Tá vendo? Tem o nominho, o personagem um conversando com o outro, onde o Sócrates vai ser o personagem principal, na maioria deles também. E isso é importante, existem algumas teorias para poder tentar explicar por que esses textos foram escritos dessa forma. E uma das respostas que eu gosto muito é relacionar com o contexto histórico da Grécia, da Atenas, daquele momento, onde o teatro, a tragédia e a comédia tinham um papel muito importante para comunicar, para poder trazer alguma informação, para trazer algum conhecimento. Então era uma linguagem em que a maioria das pessoas já estava acostumada, já entendia o que estava sendo dito ali nas entrelinhas, naquela conversa. Eu acredito que Platão talvez tenha usado esse artifício para poder realmente alcançar o público que ele queria, que era o público externo, fora da academia. Então vamos lá para o que interessa, que é falar sobre a filosofia de Platão. Mas para ser honesta, gente, gravar um vídeo falando sobre a complexidade da filosofia de Platão em 15 minutos, que é mais ou menos o formato aqui do canal, é um negócio, assim, impossível. Então, o que eu decidi fazer? Hoje a gente vai falar especificamente sobre a teoria das ideias ou teoria das formas em Platão, que vai abarcar a ontologia e a epistemologia. Daqui a pouco a gente conversa sobre esses dois conceitos aqui. E vamos deixar as questões sobre política, sobre ética, sobre a alma e sobre o amor para um próximo vídeo. Para quem não está acostumado com esses termos, a grosso modo, ontologia e epistemologia significam o quê? Bom, ontologia, esse logia no finalzinho das palavras, significa discurso a respeito de ou estudo a respeito de. O ontos do ontologia é o ser. Então, ontologia é o estudo sobre o ser, sobre a realidade e as suas propriedades.
E epistemologia é o discurso a respeito da episteme, do conhecimento, da ciência. Não no sentido nosso, né, de ciência como experimento, como um procedimento de laboratório. Não, a gente está falando de ciência antiga, lá na Grécia, que envolve toda forma de conhecimento. São esses dois aspectos que a gente vai conversar hoje da filosofia de Platão e que vão ter como fio condutor a teoria das ideias ou das formas perfeitas, como a gente já tinha dito há um pouquinho atrás. E essas duas áreas de discussão dentro da filosofia, elas estão imbricadas ali uma com a outra, né? É claro que o estabelecimento de propriedades e de uma determinada realidade vai determinar também a forma como a gente conhece essa realidade. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Embora Platão seja um dos grandes nomes da história da filosofia, não é à toa que o Rafael de Sanzio, ao pintar a escola de Atenas, colocou tanto Platão quanto Aristóteles em destaque ali na cena, se ele não foi o primeiro filósofo. Desde o século 7 a.C., você já viu uma modificação da forma como pensar e como explicar a realidade que nos cercava. Os filósofos pré-socráticos, aqueles que viveram antes de Sócrates, então, eles tinham como elemento comum de investigação os fenômenos da natureza. Mas, para investigar isso, eles usavam a inteligência e a argumentação, abandonando o sobrenatural, abandonando o místico, que eram elementos presentes na narrativa mítica e que mais ou menos tinham essa mesma função de explicar os fenômenos naturais. Nos filósofos pré-socráticos, um dos elementos importantes para poder fazer essa investigação, para construir essa argumentação, era a busca da arqué. Arqué em grego significa aquilo que está na frente, aquilo que vem primeiro, aquilo que está na origem, né? Arqueologia, estudo daquilo que está na base, que está na origem. E essa arqué, ela precisa ter algumas características para dar conta de explicar toda a complexidade da natureza que está à nossa volta. A primeira característica que ela tem é a realidade primeira que deu origem a tudo. Então, a arqué é aquilo que está na origem de todas as coisas que existem. A segunda característica, ela é o substrato, eu tô colando, gente. Ela é o substrato fundamental que está em todas as coisas. Ela é aquilo que constitui todas as coisas que ainda existem, que existiram e que existirão. E terceiro, e ela é, ao mesmo tempo, o princípio que determina e condiciona todas as transformações que a gente observa. Então, olha a complexidade desse negócio, né? Ela é, ao mesmo tempo, algo que subjaz, que permanece, que tem uma certa unicidade, uma certa imobilidade, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que condiciona, que transforma, que é múltiplo, que está nesse devir, nesse fluxo constante. E isso vai gerar um dilema dentro da história da filosofia. Você precisa entender como que essa arqué funciona. Se é uma arqué, se são várias arqués. É essa conversa, essa confusão que chega lá para Platão e que ele tem que resolver. E como que o Platão vai resolver esse problema? Fazendo uma síntese entre a multiplicidade que você observa o tempo todo ao nosso redor, essas constantes transformações, e a imobilidade necessária para o puro raciocínio, para alcançar o conhecimento através da inteligência. Como que ele faz isso? Com a teoria das formas perfeitas ou com a teoria das ideias. De uma certa forma, a gente pode dizer que a teoria das ideias platônicas é uma sofisticação de algo que já estava presente lá em Sócrates, quando ele vai no embate contra os sofistas, né, falando que os sofistas não buscavam a verdade, que eles transformavam a verdade em algo relativo, e Sócrates estava na busca dos conceitos, da essência. Aqui Platão também está fazendo a mesma coisa. Ele está buscando por conceitos universais. Mas não é só um conceito no plano da definição, algo imaterial, algo que acontece só aqui na minha mente. Não, para Platão, realmente essa essência, esses conceitos existem enquanto ser, enquanto coisa. Na verdade, o que a gente experimenta aqui na multiplicidade é só uma cópia, é só uma sombra, é só uma ilusão daquilo que realmente é, daquilo que realmente existe, que são essas formas perfeitas. Então ele está fazendo uma separação. Daí que vem também uma expressão muito recorrente ao longo da história da filosofia, que é a do dualismo platônico, essa dicotomia, essa separação entre o inteligível
inteligível, que é em cima, que, né, que se alcança através da inteligência, através da razão, e o sensível, que é esse mundo barra ou menos aqui, que a gente tem que dar conta. Vamos dar uma de Platão e usar uma imagem para poder fazer a coisa ficar mais clara? Ó, o que contém mais realidade? O que realmente é a Leila? Essa que está aqui conversando com vocês, ou é essa cópia aqui, essa ilusão, essa sombra que está na fotografia? É isso que o Platão está falando para nós. Existe um plano onde as coisas realmente são, e esse é o inteligível, e nós aqui, nesse sensível, somos apenas uma cópia imperfeita, marcada, que vai se transformar, que vai se corromper ao longo do tempo. Bom, gente, assim como eu usei a fotografia aqui para fazer uma metáfora, para poder tentar explicar para vocês o que é essa teoria das ideias em Platão, o próprio autor também vai usar uma imagem muito forte. Eu arrisco dizer que é a imagem mais conhecida da história da filosofia, que é a alegoria da caverna. Esse texto está escrito aqui, ó, na República, também um diálogo, está no livro 7º, começa o livro 7º com essa descrição de alguns prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna. Eles estão presos pelo pescoço, eles não podem se virar, eles estão presos pelos pés, acorrentados desde a infância, de costas para a luz, de costas para a saída dessa caverna. E na entrada da caverna tem um fogo, e diante desse fogo um caminho ascendente, eu até falo do ascendente, onde tem um murinho parecendo um palcozinho de fantoche, sabe? Então as pessoas vão passando, carregando as coisas de um lado para o outro. Esse fogo lá no início da caverna, eu tô olhando aqui como se eu estivesse vendo a coisa, gente. Esse fogo lá na entrada da caverna projeta uma sombra lá no fundo. Então tudo o que esses prisioneiros conhecem são essas imagens no fundo da caverna. Então para eles, toda a realidade são essas sombras. Eles não conhecem outra coisa além disso. E aí, não se sabe por que um desses prisioneiros consegue se libertar. Isso não é importante para a gente entender o contexto ali da explicação do Platão, né? Tanto é que ele nem dá muita bola para poder dizer pra gente por que esse cara conseguiu se soltar. Importante é dizer que, ao se ver livre, esse cara vai começar a caminhar na direção da saída da caverna. E sair da caverna não é um processo simples, é doloroso, é sair da nossa zona de conforto, é sair do ambiente onde a gente está acostumado, que a gente domina. Então esse cara vai passar por um processo de adaptação. Primeiro, né, a transição de estar ali na mesma posição a vida inteira. Depois, a luminosidade, sair da escuridão para encarar a luz do dia. Mas ele vai passando por todos esses processos, ele vai entendendo que o que existe de verdade é muito diferente do que ele vê lá no fundo da caverna, é muito mais complexo, muito mais bonito, muito mais perfeito, até chegar o momento que ele, né, num estalo filosófico, consegue olhar para o bem, consegue olhar para o sol, consegue contemplar o próprio bem. Não satisfeito, né, de ter alcançado esse crescimento sozinho, ele fala, ops, gente, isso é tão legal, isso é tão bom que eu vou lá levar isso para os meus companheiros. E ele volta para a caverna para tentar convencer os amigos a se libertarem também e sair para conhecer a realidade. A galera acredita no que ele está dizendo? Não. Na verdade, eles espancam, eles matam esse cara lá dentro da caverna. Olha que triste. O cara todo bonzinho, querendo trazer luz, conhecimento. E as pessoas estão ali amarradas nas opiniões, na aparência, no que está sendo mostrado para eles, uma ilusão, uma coisa fabricada. E eles não aceitam. Bom, e aí termina a alegoria da caverna com a morte desse cara. Então, primeiro vamos falar sobre o plano ontológico. Platão está dizendo para nós que existe uma separação aí entre o que a gente experimenta aqui no mundo sensível, entre essas coisas que são meras opiniões e ilusões, e as coisas que são a realidade, que são de verdade, que existem de verdade. Esse plano onde a gente está, que é uma cópia, que é uma ilusão, aparência, e um plano que é um plano da realidade, de como as coisas são de verdade. Um sensível, que eu capto pelos sentidos, e um inteligível, que eu capto, que eu apreendo através da razão. E é nesse sentido que a gente vai analisar também o mito da caverna a partir do ponto de vista pedagógico, né? Como se o mito da caverna fosse uma instrução
de como conhecer. Platão, ainda na própria República, ele vai traçar pra gente o que ele chama de linha, onde ele vai mostrar, depois eu mostro no detalhe pra vocês, que a saída da caverna é a ascensão ao conhecimento, é abandonar o mundo sensível, é falar assim, opa, mundo sensível, você é muito confuso, você é muito atrapalhado, você é muito imperfeito, vou te deixar aqui um pouquinho e vou subir, vou ascender, vou chegar aqui na episteme, no verdadeiro conhecimento, sair da opinião para o verdadeiro conhecimento, sair do sensível e alcançar o inteligível. Então ela é uma imagem riquíssima, tanto do ponto de vista da análise ontológica, para a gente entender o que é a realidade para o Platão, e também para a gente entender como Platão está postulando a possibilidade do verdadeiro conhecimento, que é o objetivo dele, do Sócrates, do Aristóteles, e de uma forma geral, os filósofos da antiguidade estão preocupados em alcançar uma verdade, sim, no sentido absoluto, dogmático. Essa é a verdade universal que serve para todo mundo, em todo tempo e em todo lugar. E aí vem um plot twist, talvez, aí na filosofia platônica, que essa ascensão, né, que esse conhecimento, ele se dá pela contemplação. É um estalo filosófico. Você abandonou o mundo sensível, não existe nada que te chegue através da experiência que vai te conduzir ou vai te possibilitar conhecer a realidade. É a pura contemplação, é o puro raciocínio, é a pura razão. No final das contas, Platão vai dizer que conhecer é recordar, porque a alma, antes de nascer, como ela tem esse aspecto também da perfeição, do inteligível, ela contemplou todas essas ideias perfeitas e no esforço de vir aqui para esse mundo material, ela acaba esquecendo. Para mostrar como é que esse negócio aí de pura razão funciona, eu vou usar um exemplo que o próprio Platão também dá no texto, que é falando sobre a igualdade. A igualdade não é um objeto na realidade. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma sombra dessa igualdade, uma aparência dessa igualdade, quando eu tenho coisas iguais entre si, mas a igualdade mesmo, a ideia, o conceito de igualdade, é algo que está lá no inteligível. E esse eu só acesso através da pura razão. É algo que já está ali na minha alma, já está marcado na minha alma, porque ela já conheceu esse elemento. Então, através desse processo todo, né, dessa dialética, dessa ascensão dentro da saída do sensível e alcançando o inteligível, é que eu vou chegar lá. Para o Platão, então, o conhecimento é uma visão interior, da iluminação, da razão pura, da alma voltando sobre si mesma. Gente, isso é muito lindo. Platão dá uma resposta sofisticadíssima para o problema lá da filosofia pré-socrática, mas apesar de ser lindo e maravilhoso, quem já leu os textos de Platão sabe disso, ela não é uma resposta que está acima de qualquer suspeita. Tanto é que o seu discípulo, o Aristóteles, que viveu com Platão, conviveu com Platão durante 20 anos, vai trilhar um caminho completamente diferente do seu mestre, fazendo várias críticas à teoria das ideias platônicas. Mas Aristóteles também é objeto para um outro vídeo, é o filósofo do meu coração, que eu dediquei uma grande parte dos meus estudos a ele. Mas a gente vai ter um vídeo bem bacana também para falar sobre Aristóteles. Então, olha só, já prometi vídeo sobre pré-socrático, sobre mitologia, sobre Aristóteles. Se você não ativou o sininho, você vai perder tudo isso aí, então aproveita. Bom, gente, sobre Platão era isso que eu tinha para dizer, pelo menos por enquanto. A gente vai falar dele mais uma vez, daqui a pouquinho, nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês também tenham entendido que toda vez que eu faço o convite pra gente sair da caverna, eu estou sim me referindo a Platão, eu estou dizendo sim que não é fácil sair da zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente recebe pronto e acabado, mas pra gente também desconfiar que isso pode ser só uma ilusão, que a gente pode estar vendo só um recorte, que a gente pode estar vendo só uma sombra do que é realmente a realidade. Então vamos ampliar o nosso mundo, vamos tirar essas correntes e ocupar um espaço maior. E para fazer isso, a gente precisa buscar o conhecimento. Por isso que a educação ela é tão importante, tão transformadora. Não transforma só o mundo, ela transforma o indivíduo. E é esse indivíduo que fala, vai lá agir e transformar a realidade que nos cerca. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a próxima quarta-feira e vamos sair da caverna. Tchau, gente!